Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você acessa o nosso canal para assistir mais uma Academia de Gigantes, onde semanalmente a gente traz histórias interessantes, coisas que podem inspirar você que está em casa. Ao meu lado, a jornalista e minha amiga, Paula Azar. Tudo bem? Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, Paulinha. E esse ano a gente está preparando uma coisa para abril do ano que vem, que é... Gigantes do Ano. E o projeto Gigantes do Ano vai premiar as maiores personalidades de todos os países de língua portuguesa em Portugal, não é? Em abril. Em Portugal, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, porque você pode ser um gigante do ano. Você vai saber como, entrando no site e se inscrevendo. É só você entrar no www.academiadegigantes.com.br. Lá tem um ícone chamado Gigantes do Ano, Prêmio Gigantes do Ano. Se você conhece alguém que tem uma história incrível, se você conhece alguém que é um gigante na sua área de atuação, ou se você é esse gigante, por favor, conta a sua história ali pra gente, que vai ser um prazer. Vai ser um prazer conhecer a sua história e quem sabe você não vai estar premiado junto com os maiores de todos os países de língua portuguesa do mundo. Não é isso? É isso. E falando em gigantes, temos um gigante nessa mesa. Gente, é um gigante que, olha, hoje o papo vai ser bacana. Vai ser bacana, vai ser supimpa. O gigante de hoje é Dado Schneider, mestre e doutor em comunicação. Ele é publicitário, escritor, palestrante. Em sua obra mais recente, Desacomodado, ele fala do choque de gerações, principalmente no mercado de trabalho. Dado, obrigado por ter vindo à nossa academia. Eu que agradeço, é um prazer. Deixa eu mostrar o livro dele. Olha isso. Você vai saber o que é agora. Dado, invertemos a hierarquia. Antigamente aprendíamos com mais velhos e hoje ninguém quer aprender com a gente, que a gente já tá o mais velho, né? Nossos mentores são jovens. Como esse cenário, se não compreendido, pode impactar no futuro dos profissionais? Bom, inicialmente, para mim, é um prazer estar aqui, tá? E eu acho que nós vamos nos divertir hoje, porque a conversa antes da entrevista já está boa. Eu gosto muito de usar elementos visuais nas palestras, tá? Eu sou um professor de comunicação, então semiótica na veia, tá? Então, assim, eu boto o braço na vertical e eu digo assim, ó, nós fomos criados numa sociedade, num mundo vertical. O século XX era vertical. Vinha tudo de cima para baixo, né? As pessoas mandavam, a gente acatava. Nem autoridade dentro de casa, na sala de aula e no ambiente profissional, vinha de cima para baixo. Tinha uma hierarquia. Tinha uma hierarquia. E a gente também, eu gosto muito de botar assim a mão, né, na outra mão, assim, a gente comia pela mão dos mais velhos. A gente aprendia com os mais velhos, porque não tinha internet. A internet muda o eixo de poder na sociedade, por quê? Porque a internet passa, eu gosto de fazer assim, bater no braço, infinitas novas fontes de informação. E, em geral, mais interessantes e divertidas que aprender com muitos daqueles velhos que era a única fonte. E aí distribui a informação, distribui o conhecimento, distribui o poder. Então vem uma geração, que é a geração Z, que são os atuais jovens, a bordo dessa revolução, que é o seguinte... Eu cansei de perguntar coisas para os alunos, onde é que vocês aprenderam? Eu aprendi nos Simpsons, eu vi no South Park, eu vi em outras fontes. Então, assim, aquela primazia do mais velho ensinar ao mais moço, a internet acabou com isso. E a gente está lidando com uma geração que a maioria das coisas não aprendeu com a gente. E como é que você começou a estudar essas gerações? Eu fui publicitário que criou a marca Claro, depois eu virei o cara de marketing da Claro, tá? E depois fui consultor deles. A gente fez muita pesquisa no início do celular, tá? Eu brinco que eu sou fundador da indústria, tá? E a gente... causador, hein, gente? A culpa é dele. E a gente pesquisou o comportamento do celular quando o celular era só falar e mandar torpedo, SMS, tá? Mas viriam coisas na frente e a gente foi pesquisando isso. Só que eu fiz isso, né? Profissionalmente pela minha empresa e depois, quando eu virei consultor, eu digo assim, vem uma geração que vai nascer com tudo isso aí. Com Google aí, com celular aí, com computador em rede, com tudo. E aí eu comecei a pesquisar a geração Z desde que ela nasceu. E eu fiz umas previsões, vendo as crianças lidarem com a autoridade, que não lidava de baixo para cima, lidava assim. Inclusive, eu fui pai bem no início do século, 21, e as pedagogas, psicólogos mandavam me abaixar para falar na mesma... Aí eu digo, o eixo era vertical, agora o eixo é horizontal. E esse pessoal, eu comecei a dizer lá, 15, 12,
anos atrás, eles vão entrar no mercado de trabalho e não vão olhar para o chefe de baixo para cima. Eles vão olhar no mesmo plano. E quem não vai entender o que está acontecendo são eles, porque os chefes não vão entender que tem uma pessoa questionando, porque a gente não podia muito questionar, né? Era mais comando e controle, acata e faz, em todos os campos, dentro de casa, né? E aí veio essa geração. E agora, a vontade que eu tenho de levantar uma plaquinha, sabe? Aquelas de estádio, eu já sabia. Porque, pô, tava na cara que aconteceu o que tá acontecendo hoje nas empresas. Ô, Dado, só para as pessoas entenderem e se colocarem, vamos pontuar As gerações? as gerações. Sim. Ele é boomer, não? Não, ele é X. Eu sou geração X. Sabe, Que é a minha. eu adoro contar que... Por que é Baby Boomer? Você sabe o que é Baby Boomer? É porque a Segunda Guerra Mundial teve né, que nasceram o pessoal parou de fazer filho, porque o mundo ia acabar na Segunda Guerra Mundial. E aí, quando teve abriram as portas da represa, né? Teve uma explosão de nascimentos, uma explosão de babies, um baby boom. Aí o cara disse, Baby Boom, sim. Por isso E aí depois veio a geração X, que são vocês, né? Aí vem a Y, que são os millennials, Os millennials, né? eu vou fazer uma particularidade aqui. Os millennials ficam loucos nas palestras, porque eu digo assim, você não é mais jovem, você é adulto. Eles ficam bravos, eu digo, sabe por que a geração Y se chama millennial? Porque eram os jovens na virada do milênio que vai fazer um quarto século, então vocês não são mais Pois jovens. e o Y tá com quanto? O Y, quantos anos? São os assis lá de 80, 98, mais ou menos. Tem 30 gente com mais de 40 já, entendeu? E tem a Z. A Z que é vem depois na virada do século, né? E tem a Alfa, que é a geração aí do smartphone em diante. É, tá? que a gente não vai falar que eles ainda não É. estão na nossa Eles estão brincadeira. assistindo Lucas Neto. E eles não, eu não sei se eles estarão na nossa, tá? Eu acho que eles vão falar mais com Com Z. robô, vão falar mais com robô, Siri, Alexa e as paredes do que com a gente. A geração Z é a que mais influencia as pessoas e estamos na era dos influenciadores, né? Sim. A experiência se torna obsoleta para eles? Ai, Paula, eu comecei a falar uma coisa assim mais ou menos há uns 12 anos. Essa coisa que voltou agora com força, 80% das profissões ainda não foram inventadas, isso tem uns 12 anos, tá? Só que agora com a inteligência artificial isso voltou. Mas há 12 anos eu peguei grupos assim, de 14, 15 anos, 6, 7 adolescentes, e eu comecei a perguntar, você já sabe o que você quer ser no futuro? Claro que não, né? Porque uma pessoa que tem hoje 25, mas que tinha 15 há 10 anos, ela vai vai morrer com 130, né? Então eles começaram a dizer, não, mas eu já sei o que eu não quero. Eu não quero ser o que meu pai é, e muito menos o que minha mãe é. Eu disse, isso há 12 anos. Eu digo, cara, eles estão mandando um recado para nós. Eles estão dizendo que a gente não é mais modelo para eles, porque nós todos aqui temos alguém lá no passado que, consciente ou inconscientemente, a gente copia ou serviu de modelo. E nós não somos modelo para eles. E foi aí que surgiram os gurus, os primeiros gurus de internet, Felipe Neto, Kéfera e outros. Eu digo, os gurus deles têm no máximo 10 anos a mais que nós. E nós tivemos gurus, né? Homens, mulheres muito mais velhos do que nós, que a gente se espelhava. Uhum. E aí eu comecei a dizer nas palestras, nossa experiência não serve mais para nada. E o pessoal ficava louco. Eu digo, vírgula, desde que seja interessante prestar atenção na gente, porque eles têm infinitas novas fontes de informação. E isso então, é um problema, porque muitas vezes a pessoa com 15 anos a mais que um profissional de 25, ela está com 40 e ela não é mais referência porque está velha. E o que a sociedade ganhou e perdeu com isso? Ganhou porque o debate veio à tona. As nossas infâncias e adolescências, né, foram muito escamoteadas. Primeiro que a vida de criança era vida de criança. O mundo dos adultos não ia lá. Hoje uma criança está exposta, né, ao mundo adulto e ela está vendo, né, tudo acontecer. Isso foi muito bom porque a vida é de verdade, porque lá atrás eu tinha que ir pra praia com uns amigos, com uma turma de amigos, porque o meu sogro da época era muito machista e eu não podia dizer que eu ia com a filha dele sozinho pra praia. A gente tinha que mentir, eles faziam questão que a gente mentisse. Então essas verdades vieram à tona. Por outro lado, tem uns sincericídios que eles cometem com a gente que às vezes é forte, porque a gente não foi criado a ter uma pessoa mais moça criticando a gente o tempo todo, porque a gente não podia criticar o tempo todo os mais velhos. A gente tinha uma hora que, né, eles nos abafavam, a gente não tinha esse poder de
de questionar. E eles nos questionam o tempo todo. E as empresas estão sofrendo porque a estagiária chega para o diretor, para a diretora, e diz assim, você está errada. A pessoa que foi acostumada a não questionar tanto porque era jovem nos anos 80 e hoje está no comando, imagina ouvir de um estagiário que tem 2 semanas de casa, você está errado em tudo que está fazendo. Então tem está dando essas tremedeiras nas empresas. Né? Sim, mas às vezes eles falam que você está errado, mas eles não te dão uma solução. Às vezes, eu digo. Então, às vezes, mas às vezes dão, né? Sim, às vezes sim, mas o que eu digo aonde eles se inspiram hoje? Porque me parece que a juventude ou a geração Z, ela não tem uma fonte de leitura, ela não tem uma fonte de busca cultural tão grande para que ela tenha tanta influência assim a respeito de um assunto. Ou isso é também uma bobagem? Não é, Paulo. Eu acho assim, ó, a gente estava falando antes aqui, eu acho que eles são a geração mais revolucionária desde os hippies. Não estou querendo comparar, estou querendo dizer, os hippies chocaram o mundo e eles estão chocando o mundo de outra forma. Essa coisa do eixo vertical e horizontal, isso não é só mera imagem assim. Eles têm um outro tipo de informação, talvez não tão aprofundada como se tinha no passado, porque se tinham menos fontes, então são mais fontes, é mais superficial, mais informação. E eu costumo provocar as pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, quando dizem, esses jovens, eu digo, toda vez que tá reclamando dos jovens, é sinal que tá ficando velho, né? Eu digo, né? Mas o principal é que eu acho que eles têm uma rede, tá? Que nós não tínhamos quando éramos jovens. E acontece uma coisa lá e eles estão todos interligados em rede e a força deles eles vêm para cima da gente, né? Não estou falando nós contra eles, mas eles vêm para cima de todo mundo porque eles estão interligados e isso é novo. Então, assim, as bandeiras, as causas, os cancelamentos, que às vezes é uma coisa, né, meio até ditatorial, isso eles conseguem porque eles estão todos interligados. E é muito rápida a troca de informação. E a gente não tinha isso. Mas é uma geração que sabe ouvir ou ela é dona de uma verdade exclusiva? Porque assim, tudo bem, não somos mais modelos, às vezes estamos jogados de lado, mas será que saber ouvir não poderia ajudar nesse crescimento? Eu não estou defendendo eles, tá? Porque às vezes eu vou falando, a pessoa acha que eu Não, virei... não, a gente tá nem se aqui. sente dessa maneira. Eu falo assim como pesquisador. Eu acho que eles são, sim, muito menos ouvintes do que nós fomos. Eles são mais ditatoriais, nós estávamos falando. Exatamente. Quer dizer, a gente podia questionar, né? E eles nos criticavam. Então, a gente, mas eles questionam a gente, desculpa, cortando, mas, não, mas só fazendo um acréscimo Paulo. na pergunta dado. Eles questionam a gente, mas a gente não pode fazer nenhuma questão a eles e nem criticá-los de nenhuma forma. Porque nós somos tolhidos da liberdade de expressão pelo politicamente correto, pelo cancelamento, e enfim. Eles ditam algumas regras que nós, não, como hippies, não ditávamos. Então, assim, não tentamos, dá pra mas ter não nos deixaram, né? Não, sim, mas não tinha essa ditadura de regras, né? Por exemplo, você não pode achar estranho o movimento que eles façam, porque aí você está fora de questão. Isso que eu digo que é o lugar de fala, né? Por exemplo, enfim. Como como é que se lida com esse tipo de hierarquia, né? Essa imposição? Até onde isso é benéfico dentro de uma área de trabalho, de um campo profissional, ou não é benéfico? Eu costumo dizer, eu tô com 62, vou fazer 63 agora. Eu costumo dizer, eu quero mais meio século. Porque eu quero ver essas gerações que são agora as gerações que estão com 20 anos, 25, 15 anos, eu quero ver eles com 60 lidando com gerações mais jovens. Porque assim, a gente lutou muito por liberdade, lutou muito por democracia, etc. E o debate hoje está menos democrático. Não estou falando de política, estou falando de costumes. Estou falando de costumes, tá? Não tem debate. E eu tenho muita curiosidade para ver como que as novas gerações, a gente estava falando que, né, cada geração está envelhecendo a anterior antes, né, mais cedo. Eu quero ver como é que vai ser o embate dos atuais jovens com os futuros jovens quando eles estiverem mais maduros. Porque é uma curiosidade minha, essa não abertura para crítica, né? É muito sério, porque quando a gente não abre para crítica, a gente não cresce. Então a gente
E tem essa coisa do QI me incomoda um pouco. É a primeira geração com QI abaixo da anterior. Isso me preocupa menos, tá? Me preocupa menos isso do que essa abertura para crítica. Eles podem ter o QI que tiverem, nós podemos ter o QI que tivermos. Assim, o importante é esse debate que eu procuro chamar de cooperação intergeracional, tá? Eu tenho batido nessa tecla, uma bandeira, tá? Nós vamos ter que nos entender. Porque já somos 5 gerações trabalhando juntos. Sim, Em casos que o fundador ou a fundadora tem 80 e poucos e ainda está na ativa, são 6 gerações. No final da década vão ser 7. Daqui 10 anos vão ser 8 gerações. Ou 7, porque os outros já morreram, mas os atuais de 80 não vão morrer tão cedo, vão morrer com 100, nós vamos morrer com 110. A gente vai ter que se entender. Então talvez seja um período assim meio estranho que a gente esteja vivendo. Eu sou um otimista, acho que vai melhorar, tá? Eu acho que a gente está vivendo a adolescência do futuro. Nós estamos pode ser. Nós estamos na adolescência. Nós estamos na adolescência do futuro. Nós não somos mais 100% século XX, ainda não estamos 100% século XXI. Vive 2 épocas simultaneamente, que é um adolescente que não é mais criança, mas faz criancice, ainda não é adulto, mas às vezes tem postura mais de adulto que a gente. Então eu gosto de dizer, é o slide que mais fotografa nas palestras. Estamos na adolescência do futuro. Eu paro do lado do slide, porque assim, vai passar. Mas vai ser um período chato. É porque essa era da comunicação, que é a era da informação que a gente tem hoje, que ela é absurdamente rápida, né? A gente veio do telex e a gente hoje está para os satélites, enfim. Não tem tanta distância. Né? Se você pegar os anos, não tem tanta distância de um lugar para o outro. Quando eu comecei minha carreira de jornalista, eu era editora de Inter, eu ia ver guerra em telex, porque não tinha internet. Será que eles sabem o que é telex? Não sabe, imagina. Telex é um e-mail de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Sim. Era no tempo real, né? Era real time, né? Mas era só uma pessoa em cada canto, mas era um e-mail. Era a forma que a gente porque tinha vinha diretamente ao vivo. Chegar a guerra. Não tinha outro É o avô jeito. do fax. E eu tô aqui hoje contando, isso faz o quê? 40 anos, 35 anos. 35 anos. Então, assim, não é tão distante essa era de informação, pro pico que ela deu de tecnologia, e a gente né? não deu para deglutir cada salto, né? Cada salto, por exemplo, isso aqui, ó, isso a gente estudava isso. A gente não está aprendendo a lidar com o celular do primeiro nível, já entrou do segundo nível, agora tendo outro, sabe? A gente não dá tempo de digerir, né? Só que a gente tem um discernimento de saber o que foi bom e o que não é, né, dado. E eles não têm esse discernimento, porque eles não tiveram a outra época. Então, o que eu digo eles não tiveram esse tempo para trás e eles não querem ouvir, nem querem olhar para trás. Nem por espelho retrovisor, eles querem olhar só para frente. Quando eu converso muito com eles, tá? Eu entrevisto eles o tempo todo. Eu participo da Campus Party, que é um reduto assim de geração Z. E assim, eu tenho muita trânsito com eles. E eu digo assim, olha, por favor, presta atenção no que aconteceu nos últimos 50 anos. Porque a gente ainda é regido por que aconteceu nos últimos 50 anos. E a gente pode corrigir coisas e não repetir erros gravíssimos só porque não sabe do seu passado. Porque não saber do passado é manipular no presente, tutelado no futuro. Né? E não tem nada a ver com política partidária. Eu estou falando assim, até dentro de casa, ou até no colega, até uma pessoa na relação. E eles têm uma resistência ao passado. E tem mais uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu estou falando demais, tá? Mas, desculpa, não, imagina. Tem uma coisa muito engraçada. Presta atenção, uma pessoa de 20 anos. Quando ela se refere a uma coisa que aconteceu há muito tempo, pode ser a Marilyn Monroe, pode ser o assassinato do Kennedy, pode ser a Guerra Fria, tudo é nos anos 80. Os anos 80 é o lugar mais distante. Se for dos anos 80, não, é TV preto e branco, esses anos 60, mas assim, pela não vontade de saber do que aconteceu. A gente nasceu, não antes. tinha nem TV, né, Dado? Tinha nem TV. Mas eu acho que a gente seria igual se a gente tivesse tido isso desde criança. Não, pode ser que sim. Agora, porque é muito sedutor. No mercado de trabalho, como é que a geração Isso aqui Z... eu tô falando do celular e seus... Né, isso aqui é o celular e o mundo que está aqui dentro. Redes sociais, esse aparelho internet... que inclusive liga, que inclusive faz ligação. E uma correção, né, que a gente faz, né? O pessoal que está ouvindo não tem que falar, né, a linguagem que não tá vendo. A gente faz um gesto assim, que é aquele hang loose, mas para simular, me liga, né? A gente faz assim com o dedão e o mindinho, que é o formato do telefone fixo, né? O pessoal, quando liga, faz assim, com a mão, né, reta na orelha, porque é assim, né? Não é com aquele
dedo assim. E tem um monte de coisa. Por exemplo, como é que desliga o telefone? A gente faz o sinal como se estivesse botando o gancho do telefone fixo. Como é que desliga o telefone? É com o dedo na tela. Dado, a gente já viu os desafios, mas como criar um ambiente colaborativo? Porque você que estuda isso, você que trabalha com isso, como que as empresas estão criando isso hoje? Elas praticamente não estão criando. Porque o ideal seria assim, ó, eu vou resgatar uma coisa que eu fazia lá em 2005, 2006, quando os millennials eram os jovens da empresa e já causavam problemas, eu dizia para os RHs, vai sentir saudade dessa época, porque veio aí a geração Z. Eu fazia um workshop que era assim, de manhã eu explicava aos jovens para os velhos, não tinha o recorte de hierarquia, porque às vezes tinha já um jovem que era gerente, né? Eu botava os velhos de manhã e explicava a geração Y, né? O que eles eram diferentes já. E de tarde eu pegava a geração Y e explicava os baby boomers, por que a gente era assim, porque a gente cantava o hino antes de entrar na sala de aula, a gente botava a mão no ombro do colega para entrar na sala de aula, entrava o professor, a gente ficava em pé, né? A gente foi regido por isso que a gente... outra disciplina. Era uma outra disciplina. E no explicar um para o outro, né? Uma geração para outra, aumentava a vontade de conversar. E eu acho que a gente tem que provocar isso. Essa conversa de... Tem coisas boas esse A pessoal, curiosidade, né? Como é que era? Por que que era? E, por exemplo, quando eu falo assim, baby boomer, a explosão de babies, quando eu falo para jovens, eles... agora eu entendi por que o tio tem 7 irmãos, tá? Sabe? Claro, sabe? E essas coisas são legais. O problema é a linguagem, é que a gente usa uma linguagem velha. Tem que ser uma linguagem mais próxima, não pode ser uma linguagem distante deles. Porque eu acho que a gente tem que puxar o assunto. Não são eles que vão puxar o assunto. Nós vamos ter que puxar. Agora, na geração Z, como é o comportamento deles? Porque eles têm um comportamento completamente diferente. Porque, por exemplo, os boomers, eles tinham aquele empregão que era quanto mais tempo de empresa, era mais orgulho, orgulho, e era valorizado. Né? Depois eram os millennials que já tinham um planejamento de carreira, já queria. Depois veio a nossa geração que queria ir para uma carreira para outra, de um lugar para o outro. Quanto mais você tivesse de mudança, de empresa, mais você crescia na tua carreira. Enfim, a geração Z, eles não estão preocupados com isso, me parece. Mas eles também, eles querem ter o horário deles, eles não querem trabalhar nos dias estão chamando de CLT Premium. CLT Premium. Eu queria que você... CLT Premium. Como é esse conforto profissional deles hoje, vamos chamar assim, conforto que pra gente é um confronto às vezes, né? Porque às vezes você quer, por exemplo, na minha área, o jornalismo, que não tem sábado, não tem domingo, não tem, esquece, eles vão trabalhar. Como é que é isso? Nessas pesquisas que eu faço lá atrás, tá? Digamos há uns 10 anos, o pessoal de 15 anos, que hoje tá com 25, tá? Em média. O pessoal de 15 anos começou a dizer pra mim, fala o que vocês acham da gente, né? Eles disseram assim, vocês são ridículos. Isso há 10 anos, uma pessoa de 15 anos, tá? Em média. Vocês são ridículos. Eu digo, por quê? Porque vocês vieram ao mundo para ter coisas. Ter carreira, ter poupança, ter casa própria, ter carro. Aí eles diziam, nós viemos ao mundo para ter experiências. Eu digo, bárbaro, porque eu sou o porta-aviões, né? E vocês são o aviãozinho do porta-aviões, vocês saem para ter experiências, se der alguma coisa errado, vocês voltam sem o menor problema. Nós, quando saímos de casa, liberdade, eu sou orgulhoso, eu agora vou transar, né? Vou ter liberdade para fazer o que eu quiser. E a gente não volta, e a gente não voltava, nem voltou. Mas agora se criou essa situação do porta-aviões, que se der um problema lá daqui 10 anos depois... Volta, e volta às vezes com um filho, porque se separou, tá com um filho debaixo do braço, e às vezes um pet junto, tá? Então assim, eu digo, muito fácil ter experiências se tem um porta-aviões. E eu dou muita palestra para jovem, tá? Assim, dou aula magna de início de curso universitário. Estão lá os caras de 19, 18 anos. Eu digo, aí eu vou construindo, eu primeiro conquisto eles, né? Aí eu vou construindo e digo assim, eu acho bárbaro esse negócio de vir para o mundo para ter experiências. Porque eu sou o porta-aviões, aí eu conto e eles começam a rir. Eu digo, cara, alguma coisa vocês vão ter que criar, ter coisas. Mas é diferente, porque a gente olha em volta... Porque eles não andam sozinhos, né, Dá? Claro.
E a gente olha em volta. Quando a gente era jovem, a gente olhava em volta, tinha assim, todo mundo se mexendo, e tinha um vagabundo lá, um louco aqui, né? Um viciado ali, que a gente falava, ele é viciado, né? Hoje, a maioria tá com esse conforto do porta-aviões, e eles olham em volta, a maioria tá com esse conforto. E tem um só que tá se mexendo, a outra que já se colocou. Por quê? Uma questão de idade. Porque nós íamos morrer com 65, 70. Então, aos 20, a coisa tinha que estar encaminhada, porque já tinha passado um terço da vida. Como é que uma pessoa que vai morrer com 125, 130, aos 20 vai estar encaminhado para o futuro? Ele não vai estar encaminhado para o futuro. Ele vai ter mais experiências, porque o tempo está correndo a favor dele. Ele tem mais um século de vida. Vocês estão entendendo que é mas matemática? Você acha que o mercado de trabalho vai absorver ele Claro daqui que 30 não, anos? claro então, que não. Mas ele sabe disso? Não, mas o mercado. Mas eles têm uma outra coisa. A gente usava a palavra trampo, tá? Mas como uma gíria. Eles falam muito mais trampo do que trabalho. Entre eles, tá? Uhum. Eu até, semana passada, dei uma palestra em Brasília lá pro pessoal da área, né? E eu digo, olha, CLT tinha que mudar o nome para Consolidação das Leis do Trampo. Porque assim, tá mudando o jeito de trabalhar. Eles também ficam um tempo, têm aquela experiência e mudam para outro, porque eles vieram com menos necessidade de comprar a casa própria, de ter a carreira Mas porque única eles só. têm quem absorve isso E para eles. mesmo quem não tenha, eles olham para o lado e um fala para o outro que a vida é assim. Então, eles não vieram com essa necessidade de subir na vida, crescer na profissão, galgar postos. Tem uma coisa vertical aí. Eles têm uma vida em espiral, eles vão tendo experiências. E outra coisa, eles podem ser nômade digital mesmo vindo de uma classe mais baixa. E nós não podíamos, porque custava muito caro, era muito distante. E ligar de orelhão do exterior era uma epopeia. Então eles podem fazer qualquer coisa de qualquer lugar, mesmo vindo de uma classe menos favorecida. Mas eles é vão- uma outra era. Mas eles vão conseguir ser o porta-avião de alguém? Isso que eu- Claro que não, porque a maioria não vai ter filho. Vem uma drástica redução de natalidade aí. Só algumas regiões e algumas religiões ainda estão procriando muito no mundo. Pondé falou isso pra gente, né? Falou da É. segurança da... Eles não vão ter natalidade. patrimônio para deixar, porque eles não vão ter para quem deixar. Agora, você acha que a geração Z colou na teoria do sociólogo Domênico de Masi, que é o ócio criativo? Pois é, Acho que o Domênico era um mago. viu? eu tive o privilégio da palestra num evento que ele também palestrou. Na Eu verdade, tive o privilégio de entrevistá-lo. Pois é, quem também palestrou fui eu, né? Não, ele também palestrou. Tá? E eu brinquei com ele, disse assim, ó, eu acreditei naquela coisa de que no futuro teremos mais tempo para ter vida, tá? Porque eu continuo trabalhando feito louco. Ele morreu de rir. Mas no fundo, tem um recado que a geração Z está trazendo, os atuais jovens, está trazendo para nós, que eles já vêm trazendo, que no fundo, a gente trabalha demais. No fundo, a gente passa dos limites, mesmo que não nos cobrem. E o pior é quando nos cobram, que a gente tem que passar de forma obrigatória. Eles vêm com uma pegada de melhor equilíbrio de trabalho e lazer e vida, porque eles viram os pais estressados e por isso que eles há 12 anos me disseram, eu não quero ser o que meu pai é, nem o que minha mãe é, porque eles não dão atenção para mim, eles não têm tempo para mim, eles não têm tempo para eles estão sempre estressados. Entende que nós não vimos esses pais tão estressados assim? Os nossos pais não foram tão estressados assim. Mas Eles eles eram estão pensando atarefados. só neles, né, Dado? Mas o que é o me? É me em inglês é me, myself, né? O me é eu, né? Foi criada essa... Nossa, e tem mais, né? Quem criou isso pra eles foi a nossa geração, né? Foi. Mas Nós não cai que muito. estamos criando esse mundo pra eles assim. Então assim, ó... Não, a gente merece um puxão de orelha também. Não cai naquela história que tempos difíceis criam homens Sim, fortes, sim. que criam tempos fáceis, que Sim. criam homens fracos, que Sim. criam tempos difíceis? Sim, eu acho que... Mas o mundo não é cíclico, nós vamos passar por esse perrengue. Por isso que eu digo que é a adolescência do futuro. Eu acho que são as placas tectônicas de século XX e século XXI tentando se encaixar. Porque se a gente for ver, a gente exige deles algumas coisas de século XX e eles, de vez em quando, nos dão um tapa na cara de século XXI e dizem assim, mas o mundo mudou, cara. Hoje a dinâmica é outra, as relações são outras. Eu não gosto de ser muito categórico, porque eu gosto de entender o porquê. Por exemplo, eu estou pesquisando os atuais pais de É, isso que crianças eu queria pequenas. falar disso. Bom, se você não vai fazer pergunta, a gente Não, fala por depois. favor. Eu estou pesquisando os atuais pais
Porque eles estão criando essa geração alfa com menos limite ainda que os pais da geração Z criaram a geração Z, que está chegando em qualquer lugar com qualquer frustração e está saindo porque foi o primeiro chefe que diz assim, cadê aquele relatório que eu pedi para ontem? Sabe? A gente ouviu isso e a gente virava à noite para entregar o relatório. Mas esse cara da geração Z com 20 anos que está sendo cobrado e que diz, eu não vou pegar esse cara, é tóxico, né? A geração alfa está sendo criada com menos limites e frustrações e críticas ainda. E a minha preocupação, eu não estou torcendo contra nem a favor, a minha preocupação é a seguinte, daqui 10 anos, uma criança de 8 anos que não tem limite algum, nunca teve, eu viajo todos os dias de avião, tá? É um descalabro hoje, os pais, não as crianças. Nossa, os pais, não as crianças. Criança é criança. É os pais que não dão atenção, ficam com o celular e as crianças fazem o diabo com a gente. Por quê? Porque eles não dizem não, né? Só que daqui 10 anos essa criança, ela é um adolescente estagiando. Tá? E não vai acabar em 10 anos o chefe tóxico, nem o colega filha da mãe, nem o cliente desrespeitoso, nem o fornecedor tramposo. Em 10 anos o mundo não vai virar um mundo de Nárnia. Tá? Então a minha preocupação atual é pesquisar os porquês, porque eu tenho um cenário apocalíptico e um cenário bem bonito lá na frente. Também pode ser que a gente esteja já sem sentir criando um outro tipo de gente. Porque eu acho que a gente já está numa outra era. Eu não fumei nada, tá? Nem bebi nada. E nós estamos gravando isso logo depois do almoço, tá? E eu não estou vindo de Woodstock e nem de Nárnia. Mas será que a gente já não está indo para um outro jeito de ser? Porque, por exemplo, eles não se emocionam nem favorável nem desfavoravelmente como a gente se emociona com nada. Quando a gente diz uma coisa para eles assim, olha lá, filho, ou olha lá, fulano, que legal. Né? Não vê uma coisa efusiva como a gente vibra. E também quando eles fazem uma grande burrada, um grande erro, e a gente diz, pô, fulano, o que é isso? Pede desculpa. Foi mal. Não é nem tanto para lá, nem tanto para cá. Eu acho que parece que eles estão a 2 centímetros abaixo da epiderme. Eles talvez não sejam mais tão humanos como a gente foi criado. E eles não sabem nada, porque eles não têm paciência de ler um texto, né, dado. Isso que me dá uma certa... Talvez isso tenha sido importante para nossa sociedade lá. Talvez... Olha esses filmes de ficção científica que a gente viu desde que a gente é adolescente. Não são as pessoas no futuro meio assim blasé, meio sem emoções, meio uma coisa etérea, meio morna, assim. Se a gente olhar, nós estamos indo para isso. Porque assim, ó, a gente parou de contemplar, parou a mergulhar aqui dentro do celular, a gente não olha mais pela janela do ônibus, a gente não vê mais aquela pessoa interessante na ponta, na parada do ônibus, a gente não vê mais... Assim, eu não estou criticando, eu acho que a gente já é outro tipo de gente. Eu estudei isso, eu mergulhei no celular, eu pesquisei isso aí. Eu digo assim, vai mudar a sociedade. E mudou não na conexão, mudou no jeito de ser. A gente para de olhar filho... Eu tô falando demais, mas eu preciso contar a coisa mais séria que eu já vi nos últimos tempos. Uma exposição aqui em São Paulo, há 2 anos, de desenhos de crianças, tá? Sabe o desenho de criança que é uma bolinha, um palitinho, né? O ser humano é assim, né? Você sabe como é que as crianças estão desenhando os pais? Uma bolinha, que é o rosto, o palitinho, que é o corpo, e uma caixa preta na altura dos olhos. Porque os pais não estão mais olhando... Desculpe. Não estão mais olhando, me empolguei aqui. Os pais não estão mais olhando nos olhos das crianças. As crianças falam com elas, elas entregam uma tela. Então, elas são filhas, né, dessa... Quem está criando eles assim? Pois é. Nossa, então eu estou estudando os pais, não estou criticando eles. Eu quero entender por quê. Porque talvez seja o prenúncio de uma outra era já. Mas ao mesmo tempo, se tiver um colapso em toda a tecnologia do mundo, vai ser a geração que não vai deixar um resquício de que existiu, né? Porque não existe nada em papel, não existe uma foto, não existe sabe nem o que é um não papel, existe nada, né? E provavelmente seremos nós que vamos comandar a retomada com 80 anos, com 90 anos, porque a gente vira a noite trabalhando. Mas assim, eu acho que não vai ter esse colapso. Sim. Tá? Eu só acho que nós
estamos indo para um outro tipo de convivência. Olha, eu não fumei nada estranho, tá? Nem bebi nada estranho, mas eu estou querendo entender por que é assim. Vocês estão entendendo que eu não estou dizendo que é melhor ou pior? Eu estou querendo entender por que está sendo assim. Porque do jeito que tá, nós estamos indo para uma outra era. Por exemplo, vocês já viram as crianças falando com Alexa, com Siri, a gente se dirige a um equipamento, eles se dirigem a um outro ser. Que tá ali com eles. E tem mais, a Alexa tá falando mais com aquela criança do que aquela mãe que tá com um celular na cara. Entendeu? Então, assim, será que eles não estão já se preparando para essa outra era que vai ser meio humano, meio máquina? Vocês estão entendendo que eu não estou delirando, estou querendo entender por quê. Alexa está mais presente na casa do que a mãe e o pai. Então, assim, ó, será que não é para esse mundo que nós estamos indo? Então, será que eles não estão se preparando para isso? Será que eles precisam desse montoeira de livro que a gente leu? Não estou querendo dizer que não leiam, mas... Vocês estão entendendo que eu não estou querendo ser... Eu estou tentando entender por quê. Por que eu acho que tem algum Agora, sinal Nando, aí. como é que um empresário vai entender na contratação de uma? Porque não vai entender. Tem umas coisas. Outro dia eu estava vendo um empresário falando, eu mandei ele embora porque eu preciso que não pode ficar até às 6 da tarde, tem coisa para fazer até às 6:30, e aí a pessoa falou que não pode, não sei o quê, para mim não sai, vai embora, e não consigo contratar mais ninguém, E por que ele não entrevista gente com mais de 40 anos? Que está no auge da sua capacidade intelectual e com muita força ainda física para trabalhar. Por que tem que ser os porque novos? Às vezes eu fui para cima de um pessoal, eu era o único palestrante velho num exemplo de um evento de startups. E tinha lá os novos talentos. Eu digo assim, por que não é só talentos? Por que eu não posso ser contratado? Se eu estou no auge, eu duvido que eu esteja numa época melhor da minha vida de auge intelectual, tá? Por que vocês não me contratam? Porque eu corro 1 hora por dia, eu tenho preparo físico, estou na auge intelectual. Só porque eu tenho rugas? Por que vocês não me contratam como talento? Eu não posso ser um novo talento aqui dentro dessa empresa? Ficaram me olhando assim, eu digo, porque eu acho que esse empresário que não tem quem contratar, a minha sugestão para ele é o seguinte, traga pessoas mais velhas. Pronto. Se você não sabe lidar com jovens, traga pessoas mais velhas. Outra coisa, vocês não são atendidos sistematicamente por uma jovenzinha entediada que não está a fim de atender você? Por que não bota uma senhora de 50 e poucos, 60 anos? Porque também tem o etarismo, né? E o preconceito Mas vai mudar. Também. Até o final da década muda. O preconceito com o etarismo é muito forte, principalmente no Brasil. Sim, só que o etarismo nos anos 80 era para uma pessoa de 60, 70 que ia morrer com 70. Só que nós aqui na mesa vamos morrer depois dos 100. E já sofremos. Um olhar de reprovação dos jovens de qualquer coisa. E nós vamos trabalhar ainda mais uns 40 anos. Nós 3 aqui, seguramente vamos trabalhar daqui mais uns 40 anos. 40, não sei se eu aguento. A inteligência artificial está chegando aí para ajudar a gente num monte de coisa, mas ao mesmo tempo está dando uma preguiça de pensar em algumas pessoas, porque você escreve qualquer coisa na inteligência, ela te devolve um texto que talvez você demorasse um dia para escrever, ele te entrega uma fórmula pronta ali, como se fosse... Como que essa geração vai encarar isso? Eles vão conseguir pensar fora dessa caixinha? Tem uma coisa boa para as pessoas mais velhas, tá? Da inteligência artificial. A inteligência artificial tem uma coisa boa que a gente não precisa aprender a programar, né? Ela já vem pronta. E o grande barato da inteligência artificial é que quem melhor pergunta obtém melhores respostas. Sim. Quem teve melhor escolaridade, mais base cultural, mais livros no corpo, né, na história? Os mais velhos. Então eu pego o celular nas palestras e eu digo assim... Tá, basta ter Wi-Fi e bateria, não precisa ter nem a operadora. Você aprende inteligência artificial sozinho de graça. E no futuro vai ser grande quem souber perguntar. Quem sabe perguntar tem repertório. Quem tem repertório, quem leu mais. Então é o seguinte, tá à mercê das pessoas mais maduras se adaptarem e se atualizarem à inteligência artificial e ter um futuro no trabalho. Porque eu digo assim... A palavra, o nome é prompt, né? A pergunta que se faz... Eu digo assim, eu estou prompt. Eu fico dizendo assim, eu estou prompt. Tá? Isso eu lancei no início do ano, tá? Já tem gente copiando, mas eu digo assim, eu estou prompt. Por quê? Porque eu estou atualizado na inteligência artificial. E a mais legal é perguntar assim, qualquer coisa, e no final botar, escreva esse texto que uma criança de 8 anos consiga entender. Vem melhor o texto. Não, é incrível. Faça esse teste. Vem melhor o texto. O mesmo texto que você fez, demorou 1 minuto, reescreve no final o prompt, né? A ordem, né? A demanda. Escreva para uma criança de 8 anos. O texto vem mais conciso,
mais objetivo, não vem menos rico, ele vem mais... Não, mas você Fácil. precisa dar argumentos para que ele escreva um texto, Sim. porque ele não é capaz Não é de só fazer isso, uma né? pesquisa, né? Não é só isso. Então, assim, é o que você falou, se você não tiver argumento, não tiver uma pesquisa bem feita, ou não tiver uma leitura bem, né, Exatamente. aprofundada, a inteligência artificial Por vai isso que ser você está falando desse rasa. repertório, que a pessoa que tem repertório, ela sabe fazer essa ligação. Você se lembra do papel da Fernanda Montenegro em Central do Brasil, que ela era uma escrevedora de cartas para analfabetos, que é lindo, né, aquilo, né? Eu digo, eu provoco a meninada, né, nas palestras, eu digo assim, lá no futuro, eu, velhinho com 95, porque eu vou estar inteiro com 95, lá no futuro, vocês vão me contratar para fazer os prompts para vocês, entendeu? Porque eu tenho repertório, eu leio bastante, eu isso. continuo me atualizando, assim, eu serei útil lá, né? Programador. Que nem a escrevedora de cartas. De cartas. É. Não. Agora, com a geração Z pensa na construção de carreira, estão preocupados? Não, Não estão não. preocupados. Carreira é coisa da nossa geração. Agora, a alfa menos ainda. Eu tô começando a conversar com eles e eu ainda nem perguntei o que você quer ser no futuro, né? Porque se perguntar, é youtuber ou influencer. E aí acabou realmente. Porque já tem influencer de 8 anos, né? Agora, Por que ela vai querer ser médica, que nem a mãe, que não tem um minuto para ela e trabalha 15 horas por dia e ela foi criada pela babá e pela Alexa? Agora, Dado, Tô forçando a a gente barra tá falando, agora, não, a desculpa. gente tá falando muito no que a gente vê no Brasil, né? Agora vamos pegar o mercado europeu. Uhum. O europeu, ele ainda não lida com e-mail, WhatsApp, muito menos ainda, ele faz fax. Sim. As empresas trabalham com fax. Você sabia disso? Não. Não. Se você falar para outra empresa, vou te mandar um e-mail, vai, não, me passa por fax. Mas eu não tenho, todo europeu tem um fax, eles não aceitam por e-mail. Uns dizem que é para fazer proteção de dados. tem que eles não uma querem. O ala pessoal que- da inteligência com inteligência É. fala que eles querem fazer proteção de dados, que eles não querem colocar. Eu acho que eles não estão interessados na tecnologia ainda, né? Porque se você manda uma empresa manda uma lista de preço Uhum. para alguém que pergunta por e-mail, eles vão pedir para você mandar por correio. Uhum. Isso acontece na Europa, não estou falando do século É passado, que o não. tempo na Europa é outro, né? Eles, E é isso que eu ia falar. Eles lidam com o tempo Então, de outra forma. o jovem de lá, como é que é o jovem europeu nesse contexto todo que a gente está falando? As gerações são outras? Eles são nômades digitais, eles estão trabalhando por algum outro lugar. E aí o confronto do americano com o europeu? Enfim? Não, eles... tem uma coisa assim, ó, esses dias eu li, não sei se é a Alemanha, um dos países, os principais documentos, eles ainda estão usando aquele fichário, aquelas de ferro, e estão botando na pastinha e é tudo batido à máquina, com Sim! carbono no máximo, com uma cópia, para questão de segurança de dados, tá? Isso é uma coisa. Agora, usar empresas a de- segurança de dados para continuar, né, na época lá dos anos 80 ou da TVA preto e branco dos anos 70, eu me preocupo um pouco com a velocidade da Europa, porque a Europa, né, com honrosas exceções, está perdendo velocidade. E o mundo olha para o lado, olha para os asiáticos, eles estão numa velocidade absurda. Absurda. E o próprio Japão, que saiu de moda, as pessoas falam agora só da China, né? O Japão é a sociedade pronta, os caras são muito Não, e rápidos. vamos falar, o mercado asiático é 60% do mundo. Se você pegar todos os países asiáticos, mais de 50% dos países do planeta são asiáticos. Aí você pega o mercado europeu, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar um mofo no meio do planeta. Porque ele não conversa tecnologicamente. Se você pedir uma lista de preço para um europeu, ele vai te mandar por correio a lista de... Fala, não, me manda por e-mail. Eles não têm nem no computador isso. Imagina que você não vou acreditar, tá? Mas eu precisava conhecer a China. E eu fui para a China no dia 1º de janeiro. Olha só, 1º de janeiro de 2020. Tá? Foi aquele ano. Né? E eu estava na China quando surgiu a Covid. Não fui eu, a piadinha é óbvia. Não fui eu que trouxe, tá, para o Brasil. Mas assim, eu estava na China quando estourou a Covid, tá? Mas antes da Covid, e ninguém sabia que tinha Covid lá, tá? Mas o que eu fui ver? Eu fui ver... eu falo muito sobre mudança. Eu fui entender a velocidade de aceitação de mudança. Porque, por exemplo, uma pessoa da minha idade, tá? 60 e poucos, tá? Eu tenho 62, mas fui pegar uma pessoa de 68. Esta pessoa, quando jovem, sacudiu o livro vermelho dos pensamentos do camarada Mao, olhando para o Mao Tse Tung, tá? Esta mesma pessoa hoje, ela pulou
conta bancária, pulou o cartão de crédito e eu vi as senhorazinhas e senhorzinhos, tá? No mercado, na quitanda de verduras, apontando o celular para cada uma das frutas que tinham QR Code, alguma coisa lá, e depois, na hora de pagar, o dono da quitanda, que é ainda mais velho, pegou o seu celular, botou na frente do rosto dessa velhinha e estava Fazer pago. pagamento. E eu fui entender, não é como é que eles deram esse salto da mudança, tá? E é o seguinte, eles têm, por um lado, uma disciplina absurda, que nós não temos, não é democrático, ou seja, o governo ou é, e a necessidade fez eles aprenderem. Mas aí eu fui ver uma sociedade de 1 bilhão de pessoas que está numa velocidade. E eu tenho um slide nas palestras, eu estou falando demais, mas assim, eu tenho slides nas palestras que são 3 degraus. No primeiro degrau está escrito mudança. Tá? No segundo degrau está escrito... o segundo degrau é o dobro do tamanho do primeiro degrau. Está escrito velocidade da mudança. E o terceiro degrau é 4 vezes maior que o segundo degrau. Tá? Aí está escrito aceleração da velocidade da mudança. Eu digo, ó, está aumentando a mudança, está aumentando a velocidade da mudança e está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. E daqui a um pouco a gente não vai dar conta. E o que eu fui pesquisar na China era a aceleração da velocidade da mudança. Como é que uma pessoa mais velha está lidando com isso? E aí bateu essas duas coisas. Disciplina e o governo mandou. E nós não vamos ter isso nem aqui nos Estados Unidos e nos países da América, que é tudo, né, cópia de comportamentos americanos, e muito menos na Europa. Só que os caras vêm com uma velocidade, com uma força econômica absurdas. Tá? E aí é o seguinte, eu estou curioso para ver como é que vai ser daqui 15 anos. Porque enquanto a gente discute só coisas de comportamento, sociologia, antropologia, psicologia, mesmo nos cursos técnicos, hoje a nossa faculdade é só isso. Enquanto a gente discute isso... A gente fica no blá blá blá, eles vêm com tudo feio. Tem um oriental estudando matemática profunda, tá? Matemática de último nível. Então, não sei como é que vai ser. É só curioso, tá? Eu não estou dizendo que eles estão certos, nós estamos errados. Não, lógico. Eu tô curioso para ver assim... Vem umas coisas estranhas aí na frente. E interessantes também. Então... Não, e pra gente é importante que você esteja aqui, que você fale bastante mesmo, porque as pessoas estão aqui pra te ouvir, né? Porque a gente tá aqui toda semana. Entrevista boa é que o entrevistado fala. Não, mas é que eu acho que eu me empolgo e fico falando. Eu posso me servir? Pode, eu tô por me servindo favor. em casa aqui. E aí eu vou aproveitar enquanto você está se servindo para te fazer uma pergunta. Como é que a gente vai viver numa sociedade onde as pessoas hoje, essa geração nova, ela quer ser o que você falou, influencer, youtuber, tiktoker, e até desvaloriza quem faz produção, né? Quem é da área produtiva realmente da sociedade, né? Você tem uma geração inteira que não quer produzir, mas quer consumir o que é produzido por alguém. Como é que a gente vai fazer isso? Notícia boa para quem produz, né? Vida longa para quem ainda produz. Então, assim, não, tem um lado bom, um lado ruim, tem um lado Inclusive, bom. Entra nessa parte da China, né? Que hoje tudo é produzido lá. Quer dizer, esses caras estão produzindo, né? Eu vi coisas incríveis. Em Hong Kong, por exemplo. A live commerce, que agora é comum, né? Por exemplo, a Virgínia aqui, tá? A Virgínia tem 47, 48 milhões de seguidores no Instagram. Ela abre a câmera, faz uma live, ela tem uma linha de produtos lá, o ePink, ela vende milhões num domingo, tá? Ela tá produzindo, hein? Ela não está só fazendo, né? Ela está produzindo, ela está usando com as armas de hoje, com a tecnologia de hoje, com os equipamentos de hoje, uma coisa que a gente demorava meses para fazer, que era vender milhões em cosméticos. Ela vende num domingo, numa live. Você tocou no assunto que é como as campanhas publicitárias vão conseguir encontrar esse público hoje? Como elas vão se dirigir a esse Eu vivi o mundo maravilhoso da propaganda do século XX. Eu surfei essa onda, assim, e tem muita gente, até do mercado, que não entende que é outra dinâmica. Então, mas como essas campanhas publicitárias vão se dirigir a essas gerações? As campanhas são mais fragmentadas por nicho, porque assim, ó, o algoritmo já sabe de tudo a nossa vida, né? Então, assim, às vezes eu gosto de brincar com o algoritmo. Eu sigo gente de tudo que é tipo. Então, às vezes eu digo, o Google não sabe, nem o Instagram não sabe do que eu gosto, porque eu sigo gente de tudo que é tipo, até porque eu faço pesquisa. Mas assim, os algoritmos já sabem que tem que direcionar mensagem tal para você, aquela para você, a outra para mim. São os concierges, né? E eles acertam, né? Porque a gente fala, meu amigo tá em Punta del Este. No outro dia tem viagem para Punta del Este, né?
Bom, sabe Ficou lá mais como, fácil né? do publicitário achar o target dele. É, né? O Só não público. tem mais aquela campanha, por exemplo, assim, o garoto bombril, né? O primeiro sutiã, não vai ter, assim, as grandes campanhas, porque aquilo era massificado. A gente brincava na época, estou de TV, né? Campanha de TV, Jornal Nacional, lá, estou atirando de bazuca em passarinho, né? É. Porque é um talagaço e pega tudo. Agora é mais nichado. Mas não Tem- tem como uma campanha fazer uma campanha só para gerações diferentes. Não, tem mensagens diferentes para diferentes meios. É óbvio que uma marca que está lançando alguma coisa, no TikTok ela vai falar diferente. Se ela falar no TikTok como ela fala na hora da novela, uma das duas ela está errando, né? Ou está errando. Às vezes a gente vê na TV aberta uma coisa que é uma linguagem específica somente para jovem do TikTok. E eu digo assim, e aquela senhorazinha lá em Sobral, no Ceará? Tá? Ou em Londrina, no Paraná, ou aquele senhor lá de 70 anos aposentado em Porto Alegre. O que ele está achando disso? O que ele está vendo ali é que daí a pessoa que decide a marca é uma pessoa com menos de 30 anos, o publicitário tem menos de 30 anos, e eles acham que, entre aspas, todo mundo é assim. E A essa era a minha realidade crítica. é essa. Eu, como professor de comunicação, eu criei um termo para os meus alunos de comunicação, que eu dava aula de propaganda, eu disse assim, cuidado com o todo-mundismo, né? Todo-mundismo é uma palavra só, que achar que, entre aspas, todo mundo pensa daquele jeito. E a gente vê mais erros na TV aberta de falar uma linguagem muito nichada para toda a sociedade do que aqui nas redes sociais. O nichado, o nicho, né? Propaganda de nicho, a gente vê mais eficácia aqui do que na Dado, qual na é o velha e boa futuro da mídia. TV aberta? Eu acho que sempre vai ter futuro. Você acha? Claro que sim. Outra coisa, eu viajo o Brasil inteiro, tá? Você pode não acreditar. Eu conheço o Brasil inteiro. Faltava dar palestra em AD indígena. Esse ano eu dei. Então eu conheço todos os estados, todos os cantos do Brasil. Aonde eu for, tem uma TV ligada no noticiário de TV aberta. Antes era só uma emissora, agora tem várias emissoras, mas e aonde eu vou tem TV aberta. E tá todo mundo, e eu passo pelas ruazinhas das cidades. Eu dou palestra em todas as cidades, tá? Do Brasil. Eu tenho folga, eu saio caminhar e saio perguntar e olhar assim, dentro daquela pequena casinha, tem gente vendo TV aberta Ainda de tem todas as aquela gerações. história de tem mais TV do que geladeira em favela, né? Tem. A gente sabe E disso. a gente ainda consome os meios tradicionais muito. Por exemplo, o que é isso aqui? É um belíssimo programa de rádio, que também pode ser visto na TV. Só que não é no rádio tradicional e na TV tradicional. Mas nós estamos fazendo o quê? Produzindo conteúdo. Conteúdo de massa. E é legal de assistir. E você abriu o programa aqui dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja. E a gente vai consumir. Então eu acho que nós vamos, durante muito tempo ainda, vai chegar a hora que vai ser injetado, tá? Mas isso eu acho que uns 30 anos. Não, e já que a gente está falando voltando para essa geração, a retenção de atenção dessa geração ela é bem diferente também. Porque ele consegue assistir televisão, tá no celular, ouvindo música, respondendo um e-mail ao mesmo tempo. Sim. Então isso dentro das empresas também deve dar um conflito gigante. Talvez uma reunião gigante com essa galera não funcione como funcionava anos atrás. Talvez essa comunicação também seja uma grande dificuldade. Como que você auxilia as pessoas nesse sentido? Que eu acredito que deve ir um pouco no teu trabalho. Faz 8 anos, minha vida é de palestrante, tá? Pesquiso, produzo e palestro. Essa é a minha vida. Mas eu peguei um trabalho muito legal, foi a consultoria de um ano inteiro, que eu passava a segunda-feira, o dia inteiro, numa grande empresa, tá? E eu participei de várias reuniões. Tinha coisas boas e coisas ruins. Uma coisa boa era isso aí. A pessoa, todos eles estavam com o computador aberto e eu ia para a reunião eu ia para a reunião, né? Mas eles todos com o computador aberto. Então, se por um lado era terrível, porque todos diziam só um pouquinho que tem que resolver essa coisa, tem que responder essa coisa rápido. Por outro lado, eles faziam várias coisas simultaneamente. A reunião era mais longa? Era, porque até retomar demorava um pouco. Mas eu disse assim, eu não vou tentar dizer para eles que se eles largarem todos os computadores, a gente vai resolver isso aqui em 20 minutos. Porque é o jeito que eles criaram para trabalhar.
E quem vai ter que se adaptar aqui? Por isso que eu disse que o mundo mudou bem na minha vez, porque quando eu era jovem eu tinha que me adaptar aos velhos. Mas Agora eu não que tô consigo ficando velho, eu escrever vou um ter que- texto se eu não tiver com a TV ligada, com isso. Viu, ó? Viu só? E lendo Viu alguma só? coisa. E Viu redigindo. a geração Z aí enrostida? Viu? Não Ela- consigo. e faz porque tudo- eu vim de redação. E Então- redação é tudo ao mesmo tempo. É 5 canais, Era aquela todo mundo Aquela falando, barulheira, todo mundo falando cigarro. e você escrevendo um texto. É, eu vim dessa e geração. barulho de máquina de escrever e você escrevia um texto maravilhoso, entendeu? É. Então, assim, eu acho que, sei lá, eu gosto de passar um pouco a mão, assim, eu acho que a gente tem que olhar com outro olhar para o que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma outra era, cara. Nós não somos mais os mesmos depois do celular. Agora eu vou fazer uma provocação que eu fiz com o Cortella quando eu vim pra cá. Que eu gosto muito Ele e é um esteve querido aqui com amigo. a gente. Eu perguntei para ele sobre os tempos modernos de Charlie Chaplin. Como seria uma reedição do filme Tempos Modernos nos dias Que de interessante hoje? essa pergunta. É, porque ele veio datado da Revolução Industrial. A gente está numa revolução de informação e de gerações, né? Como você acha que o Charlie Chaplin reeditaria os tempos modernos? Aí me veio uma imagem. Quando você falou, eu digo, que pergunta interessante. Eu quero ver depois. Eu vi o episódio do Cortella, mas eu não cheguei na parte dos tempos modernos. Eu vou ver agora. Mas sabe qual é a primeira imagem que me veio à cabeça quando você provocou? Eu imaginei o Charlie Chaplin com aquelas duas chaves de, sei lá, de chave inglesa, mas com uma só, e aqui respondendo e-mail e indo mas porque o retardo dele não seria a própria lentidão, seria a dispersão. Porque isso aqui é o foco da dispersão, né? Eu até tenho um recurso que eu criei em sala de aula, que eu uso em palestras, que as pessoas ficam fixadas na tela, que é a palestra muda, tá? Eu começo a maioria das palestras. Amanhã eu vou dar 2 palestras aqui em São Paulo, tá? As 2 vão começar com o recurso da palestra muda. Eu escureço toda a sala, porque eu fiz isso numa sala de aula, quando os alunos passaram a fazer as brincadeiras em sala de aula por torpedo. Quando a gente era aluno, a gente fazia assim, cochichava, Era telefone passava sem um fio, papelzinho. né? papelzinho, mas eu como professor, eu sabia onde é que estava o foco da zoação, tá? Aí, um determinado momento, alguma pessoa no canto da sala fazia assim, ó, só se sacudia. Mas ninguém em volta dela se sacudia. E aí eu via que a pessoa aqui da frente se sacudia. Eu digo, eles estão mandando a velha boa piadinha do cochicho, eles estão mandando por torpedo. Eu digo, isso só na época dos Nokiazinhos pretos, aquele que para digitar Z tinha que apertar 4 vezes, lembra? Eu digo, como é que eu vou atrair a atenção deles? Olha só o que eu fiz numa sala de aula, em 2001. Escureci a sala de aula, botei uma música americana bombando assim, pá, em inglês. Não me lembro qual era a música, tá? Mas era uma música eletrônica, tipo David Guetta, alguma coisa semelhante, tá? E escureci a sala e o texto que seria a minha fala foi em texto em forma de slides, trocando fundo preto com letra branca, fundo branco com letra preta, e eu teatralizando as palavras. Eu fazia um acting em cima do texto, assim, por exemplo, não sei o que, eu fazia não com as mãos e tal. E eles largaram o celular e ficaram fixados por 4 minutos. Qual foi 4 minutos. 4 minutos. Qual foi a coisa mais legal? O conteúdo explanado, né? Passado através da tela e do meu acting e no escuro com música, todos acertaram na prova. Eu digo, eu tenho um método aí. E eu passei a dar aula inteira muda. Aí começaram a levar mãe, amigo, ficante, namorado, levaram. E eu levei isso para as minhas palestras. Então, quando eu estou precisando, por exemplo, amanhã vai ter 700 pessoas, homens com mais de 50 anos na sua maioria, tá? Eu boto aquilo ali, os caras ficam fixados ali, e eu em 12 minutos eu pego eles e tem mais alguns recados que eu mando. Tem pensar fora da caixa, ser inovador, e tem mais uma coisa. Não é um jovem de 30 anos se apresentando com uma ideia fora da caixa, né? Fora do comum. É um senhor. Então, assim, que já vivenciou se eu posso gerações. fazer, por que você não pode? Então, eu mando tantos recados que quando eu pego a palavra e eu abruptamente acaba a música, acende a luz e eu começo a falar. Aí eu digo assim, é que o mundo muda, a palestra muda. Muda no duplo sentido, né? Muda a vibe. Muda e E aí o cara que viu a palestra muda me vê no aeroporto e diz assim, eu vi sua palestra muda. Eu digo, não, você tem que ver a de hoje, porque ela sempre, né, muda. Ela sempre muda. E aí eu acho que a gente tem que ir para buscar essas coisas de linguagem. Porque eu dei a palestra muda na Campus Party de 45 minutos muda. Uau! E tinha 3 mil jovens assim, ó.
Depois os posts. Esse velho é louco. Olha esse velho. Sabe? Mas louco eu no... queria ver uma palestra que aconteceu. Não, tá Isso convidado, é estão muito convidados. É muito legal, porque ninguém se mexe. Todo Olha mundo que fica interessante. fixado. Eu quero ver mesmo, Tá Duda. convidado. Bom. Convidado. Dado, o segredo é sempre a comunicação? Porque é isso que difere a gente. Eu vou puxar, eu sou gaúcho, né? Então eu vou literalmente puxar a brasa pro meu churrasco aqui. Nós estamos em crise de comunicação. Então, o nosso problema é linguagem. Então, assim, como é que eu vou me dirigir a uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 60 anos? Tem que ter um recurso de linguagem, sabe? Vocês são do ramo. A gente não fala mais como a gente falava há 20 anos. E se a gente vai se dirigir para um determinado público, a gente tem que usar a linguagem. E mesmo palestra para tribunais de justiça do Brasil inteiro, que eu dou muita palestra para os TJs, tá? Porque essa questão de geração, eles estão pirando, né? Porque o cara entra no concurso, fica 40 dias e sai, né? Porque ele não tá fazendo carreira. Não, então, tá girando. E eu digo assim, pessoal, é uma questão de linguagem. Até o direito tá provocando e promovendo mudanças na linguagem. Por quê? Porque o mundo mudou. Então a nossa crise é de linguagem. Eu sei que eu estou puxando a brasa pro meu lado, que é de comunicação, mas a nossa crise é de linguagem. A gente vai ter que se entender. Como é que a gente vai terminar essa década com 7 gerações trabalhando juntos? Como é que você vai passar informação com uma linguagem que todo mundo entenda, né? Agora, é uma coisa que eu não gosto. Chefe era do século XX, líder é agora. Não, pode chamar de chefe. Eu já tive chefes ótimos do passado, tem líderes de Araque hoje. Não quer, a denominação é... Mas como é que uma pessoa que comanda uma equipe vai fazer com que essa equipe tenha adesão pelo que ela está falando e faça o que seria... O que precisa ser feito. O que precisa ser feito. Se falar do jeito que se falava nas décadas de 90, não vai gerar resultado. Eu sempre falava para minha equipe, não importa a hora que você chega nem a hora que você saia, precisa ser feito. Você quer fazer da tua casa, quer fazer do banheiro. Quer fazer... E você era a geração Z antes do tempo. Porque o que a geração Z está dizendo para os chefes é o seguinte, não importa de onde eu faço e quando eu faço. Mas eu sempre falei isso, Dado. Mas essa é a visão atual. E tem gente hoje que exige que a pessoa cumpra. Não, que esteja na redação, que fique 8 horas na redação. Não precisa, é outra era. O último programa que eu dirigi, eu não ia para a redação, só ia no dia que eu ia dirigir. De vez em quando eu ia para conversar com o apresentador. E eu não preciso coisas estar pontuais, aqui. Né? Eram encontros pontuais. Quanto menos eu estiver na redação, mais eu vou produzir. Mas eu vou andar mais. Mas você tinha uma visão avançada para a época. Porque hoje isso é a discussão do momento. E isso volta a existir. Eu acho que a gente tem que buscar a cooperação e entender uns aos outros. E não aumentar esse fosso. Porque se a gente continuar com esse preconceito mútuo, a gente vai aumentar a distância e o fosso. Mas eu acho que hoje em dia a preocupação é com o que você produz. Sim. Me entrega, né? Com a tua entrega, não com o teu tempo. Eu acho que tem uma diferença. E tem mais uma coisa que agora a gente está vivendo um paradoxo, que é não para de se falar em alta performance. E vem aí uma geração que quer ter qualidade de vida. Então eu estou dizendo assim, eu acho que a gente tem que passar a exigir apenas performance. Porque o que é performance aqui? Vocês fazerem boas provocações, né? E eu dar uma boa entrevista, né? Sim. Isso é performance. Nenhum de nós aqui está em alta performance. Basta a gente performar bem que o programa vai ser ótimo. Basta o pessoal da técnica fazer o que tem que fazer. Ele não precisa de alta performance na técnica. Não. Então, assim, a gente está vivendo esse paradoxo. Nunca se falou tanto em alta performance, nunca veio uma geração tanta buscando qualidade de vida. Então, nós vamos ter que achar o meio termo. Nós vamos ter que conversar. Mas a alta performance e a qualidade são inimigas? A qualidade de vida são inimigas em ensino? Não, mas eu vou te dizer, tem um frenesi por alta performance que é desnecessário. Não tem? Tem. Tem um exagero aí. E também tem um exagero em querer só pegar o bem bom da qualidade de vida. Então eu acho que a gente vai ter que se entender, chegar nesse... Né? E saber que uma coisa gera outra tem também. Exageros dos ambos os lados, assim. Eu acho que a gente vai ter que achar o meio termo. Um equilíbrio. A gente tá chegando no final. Pois é, uma pena. Conversa passou boa, rápido, né, Dado? Você vai ter que vir de novo. Eu venho. Por favor. Eu falo muito, eu peço desculpa a vocês que eu me empolgo e eu não dou nem a deixa para vocês me provocarem. Tá? Mas isso é maravilhoso. Eu falo demais. É muito bom. Sem dúvida nenhuma, é uma conversa esclarecedora e vou te fazer uma provocação. Peraí, eu quero mostrar o livro dele. Você vai falar do vídeo, você vai fazer a provocação. Fala dos três itens aí de subtítulo que é legal.
Peraí que eu vou ter que pôr o óculos, que a geração... você... Choque de gerações, adaptação a mudanças, futuro do trabalho, desacomodado do dado, desacomodado Sim, do então, dado, muito sutil, não é? trocadilho. Da palavra abordada. Onde que encontra? Bota no Google lá, livros da Ada Schneider, né? Tem Já. vários, mas a minha editora é Palavra Bordada, tá? Muito bom. E se de todo o conhecimento que você adquiriu durante toda a sua vida, durante todas as palestras, durante tudo que você desenvolveu, você pudesse deixar uma dica, uma só para quem está assistindo a gente, Uma que palavra. seria... Não, é uma dica, que seria a dica de ouro para essa pessoa levar para ver e falar, cara, isso aqui vai ajudar na tua trajetória. Qual Posso seria? ser sincero? Tem coisas que arrepiam a gente, tá? Essa pergunta foi as melhores, se não a melhor que já me fizeram num podcast. A resposta é repertório. É isso. Eu posso ficar horas falando sobre isso, mas assim, é ter curiosidade para saber uma coisa sobre vinho, uma coisa sobre sustentabilidade, uma coisa sobre gestão, uma coisa sobre matemática financeira, uma coisa sobre geopolítica, uma coisa... Não é superficialidade, é ter a curiosidade de ter um repertório. Isso é muito falado em escola de comunicação, né? Mas assim, o texto vai ser melhor escrito com várias leituras, não só de uma coisa só, né? Uma coisa assim, não conversar com pessoas só do mesmo jeito, do mesmo estilo da gente, pensar com gente diferente, fazer viagem, observar. Eu acho que repertório é contemplar, tá? Então, eu tô me estendendo, mas assim, respondendo, repertório. Repertório. Tudo bem. Agora, E repertório é inteligência artificial também. Duda, o que é ser um gigante para você? Dado. Dado, desculpa. O que é ser um gigante para você? Eu acho que a língua brasileira é muito mais rica. Quando eu vim para cá, eu já vim com uma coisa... A língua americana é muito menos rebuscada e eu acho que ela é mais pobre do que a língua brasileira. A língua brasileira é muito rica. Mas tem a palavra grande em português que em inglês fica melhor. Porque grande pode ser big, que é apenas as dimensões grandes, né? Elevadas, né? E o great, que é de grandiosidade, tá? Eu acho que o gigante não é quem é big, é quem é great, tá? É quem é grande no sentido de grandeza de alma, grandeza de propósitos, grandeza de conhecimento. E eu acho que ele se torna big quando ele é great, tá? Então o gigante, para mim, ele tem que ser antes great para depois ser big. Não sei se eu me fiz... Entendemos, sim. Claro. E quem quiser acompanhar um pouco mais da tua trajetória, te seguir nas redes sociais aí, essa geração toda, não Eu é? sou um produtor compulsivo de coisas no Instagram, tá? Os meus feeds, os meus stories, é assim, no Instagram talvez seja a nave mãe, tá? Lá também tem o Linktree para me achar nas outras redes sociais, que eu também faço artigos no LinkedIn e tal, mas assim, no YouTube eu tô atrasado no YouTube, porque os meus vídeos eu tenho que atualizar, porque eu faço muito vídeo, mas é Dado_Schneider. Como o Schneider é difícil de escrever, porque são 4 consoantes, escreve Dado_, já aparece a minha careca, já me acha lá, um careca em preto e branco, bota Dado_, achei, pronto, não precisa escrever o Schneider. Vai pelo Instagram que depois vai pelo resto. Muito bom. Obrigado, Dado, pela sua Obrigada, presença. Dado. Eu adorei, cara. Eu me arrependo Foi de verdade. muito Foi a bom. melhor pergunta que me fizeram até agora, tá? Muito bom. Numa... muito bom. Tá respondida. E olha, muito obrigado a você que ficou com a gente até o final desse programa. Semana que vem a gente volta e, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, faz o seu comentário, manda a sua pergunta, porque tudo isso vai gerando relevância no vídeo e vai fazendo a gente aparecer para mais pessoas e inspirar mais pessoas, como essa entrevista de hoje. Paula, obrigado. Super Obrigado, obrigada. Dado. Obrigada, Dado. Eu adorei. E agora, para terminar, a gente olha para aquela câmera e dá um tchauzinho, que é assim que a gente termina toda semana.